Eu acabei de escrever as minhas páginas matinais. Todos os dias de manhã eu escrevo antes de qualquer outra coisa. Bom, na verdade, fazem alguns meses eu comecei a fazer um limão com mel em jejum. E aí eu preparo meu café, o chimarrão, e aí eu escrevo. Mas antes de sair de casa ou me engajar em alguma outra atividade, eu escrevo. E aí hoje, nas minhas páginas, eu cheguei em duas conclusões de coisas que eu quero fazer este ano. E uma delas é reviver a minha tentativa de estar postando um vídeo toda semana. E a outra dela, elas estão interligadas, vou mencionar. A outra dela é que eu tava pensando se eu deveria procurar um outro trabalho. Eu trabalho em um restaurante aqui no momento. E aí a resposta que me veio foi que sim. E a minha resistência é porque procurar um outro trabalho significa que eu ia ter que pensar no que eu queria, no que eu gostaria de trabalhar. Isso requer uma energia. E aí eu teria que ver que lugares que eu poderia me aplicar. E aí eu teria que atualizar o meu currículo e provavelmente receber diversas rejeições até conseguir um trabalho. Quando eu conseguir um trabalho novo, ainda teria a dificuldade de enfrentar um novo trabalho que é fora do que eu conheço. Eu, de certa forma, já me acostumei no trabalho que eu tô, então mesmo que trabalhar no restaurante não seja o trabalho que preenche a minha alma de satisfação, tipo, não é o trabalho que eu me vejo fazendo pro resto da vida, eu me vejo fazendo outras coisas. Me mexer para fazer outras coisas contém uma certa resistência, porque envolve sair da inércia e também me jogar no desconhecido. E tem um trabalho de me aplicar para o trabalho e tem as rejeições, porque até conseguir um trabalho geralmente a gente recebe várias rejeições. E quando eu consigo trabalho tem o fato de que eu não sei como é que vai ser, eu não conheço as pessoas, não conheço o trabalho. E aí sempre é tudo muito incerto. Então, tava pensando sobre isso. E aí eu vi o que eu queria fazer. Eu me relembrei, que eu quero fazer um mestrado, eu quero fazer uma pós-graduação, porque eu geralmente estudo muito, modéstia à parte, no meu tempo livre. E... como é que eu vou tirar isso daqui? Pausa 1 minuto. Se você tá me vendo bater isso daqui no lixo e pensando o que eu tava fazendo, era realmente a reação apropriada, porque eu não sei o que eu tava fazendo. Porque não era essa maneira de limpar isso daqui que era o que eu queria fazer. Mas eu confundi com... geralmente como eu tiro o pó de café da cafeteira italiana. Enfim. Estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo. O vídeo e o café. Então por isso que meu cérebro não executou esta tarefa na capacidade máxima. É o que eu me digo. Talvez eu não estivesse fazendo vídeo e fizesse a mesma coisa. Enfim, voltando para a história. Pensei, eu gostaria de fazer uma pós-graduação. Eu adoro estudar. Se eu pudesse ser paga para estudar, eu gostaria muito. Sim, seria um sonho. E querer fazer uma pós-graduação e conseguir uma bolsa de estudos para isso também não quer dizer que eu vou conseguir, né? Tem grãos de café aqui? Tem um pouquinho. Acho que eu vou pausar de novo, porque eu vou moer os grãos de café aqui. Dá um segundo. Estamos de volta. Querer fazer não quer dizer que eu vou conseguir, né? E aí isso muitas vezes também acaba sendo
um entrave, porque dizer o que a gente quer abre a janela para o fracasso, se a gente não conseguir o que a gente especificou que a gente quer. E aí eu agora nas minhas páginas matutinas voltei a escrever que eu queria fazer um mestrado, eu gostaria muito de conseguir uma bolsa de mestrado. No caso, eu não é que eu tinha esquecido disso, é que eu tinha pensado que ia ficar, que era algo que não tinha que ser agora. E não é que agora eu tô pensando que tem que ser agora, mas eu tô pensando que pelo menos eu poderia dar uma atenção pra isso, pra ver. Será que rola pro ano que vem? Pra quando for, eu provavelmente vou ter que agir em direção a isso. Então, tava pensando agora. E aí, a outra coisa que eu pensei é que eu queria voltar com vídeos. Por quê? Porque eu tô falando da primeira coisa, da segunda coisa? Existem infinitas áreas para fazer uma pós-graduação. E eu pensei que se eu fosse fazer, eu quero fazer na área da educação. Pode ser que mude, pode ser que mude. Tudo sempre pode ser que mude. Mas agora o que eu pensei foi isso. E o meu TCC foi na área da educação. Então também teria essa continuidade. E aí, pensando que seria na área da educação, porque eu gosto de aprender, eu gosto de estudar, eu gosto de falar com pessoas, de comunicar coisas. E eu gostaria muito de aprender mais sobre educação e poder um dia trabalhar com isso. E aí eu também estava pensando que outras coisas eu posso aprender esse ano e nos próximos 4 anos. O que eu posso aprender esse ano, porque geralmente eu faço uma lista de metas em cada início de ano, e agora a gente tá no dia 13 de janeiro. Início do ano eu ainda não listei as minhas metas pro ano. E aí eu pensei, eu acho que eu poderia voltar com os vídeos toda semana. Por quê? Porque se eu me vejo trabalhando com pessoas no futuro, se eu gostaria de estar comunicando algo para pessoas e trabalhar com educação, eu acho que estar postando os vídeos toda semana é algo que me ajuda a praticar habilidades que vão ser úteis para o que eu quero fazer. E eu já comentei sobre elas no passado e são parte da razão de eu ter feito vídeos no passado. E eu acabei deixando isso de lado. E depois acabou também virando outras razões pelas quais eu estava fazendo os vídeos, eu acho. Mas enfim, agora me relembrei. Lembrei e essas razões envolvem que eu acho que gravar vídeos e postar eles toda semana podem me ajudar a melhorar a minha capacidade de explicar assuntos, temas, conteúdos, coisas. Eu acho que pode melhorar a minha oratória. Eu gostaria de melhorar a minha oratória e a minha capacidade de falar e colocar as palavras juntas de uma maneira que faça sentido, que eu possa estar explicando coisas para pessoas, porque é algo que eu me imagino fazendo no futuro com outros assuntos e talvez pessoalmente, mas se eu tivesse que estar pessoalmente na frente de pessoas explicando coisas, agora eu provavelmente ficaria muito nervosa. E porque eu sinto que eu não tenho todas as skills, habilidades necessárias para isso. Olha isso aqui que legal. Não é só para esquentar o leite, ele tem uma função de deixar tipo uma... Vou mostrar aqui. Aí que eu tampei, mas posso destampar. Uma função de esquentar e aí deixar uma espuminha pro seu café com leite ou cappuccino, ou enfim, o que seja.
Mas eu comprei leite de aveia pra fazer isso, que eu não tomo leite de vaca. E o efeito não foi o mesmo, não ficou a mesma espuminha. Mas eu tô usando pra esquentar o leite, porque eu vou misturar com café. E eu geralmente tomo café preto. Café preto. Mas como a galera da casa fez essa nova aquisição, eu tô usando estes dias pra ter um sabor diferente no café. Enfim, voltando. Vídeos. É algo que eu acho que pode me ajudar a desenvolver habilidades que eu quero desenvolver, como uma oratória melhor, como conseguir explicar conteúdos de uma maneira melhor, como também praticar me expor e falar na frente de outras pessoas, mesmo que agora eu esteja falando na frente apenas da câmera e não tem ninguém aqui. Eu sei que tem pessoas que vão me assistir, talvez, quando eu postar o vídeo. E eu quero também quebrar essa resistência, esse medo em relação a isso. Tem alguém batendo na porta? Pera aí. Ok, esse era o vizinho perguntando se ele podia pegar um negócio que ele deixou cair no quintal de casa. E vamos pegar isso daqui. Vou pausar de novo pelo barulho do café. Ok. Feito. Agora, eu sei que este vídeo tá cheio de interrupções, mas eu não vou deixar. Muito bom. Eu não vou deixar isso me impedir de dar uma sequência pro vídeo pra postar e pra continuar o que eu tô falando. Porque eu sei que a probabilidade das pessoas continuarem assistindo com todas essas interrupções é menor. Mas é nas principais razões para eu estar fazendo vídeos. Obter o máximo de visualizações não é uma dessas primeiras coisas listadas agora. Não quer dizer que em algum outro momento eu não gostaria de que esse seja um dos resultados principais. Mas agora, das razões principais, eu anotei as minhas páginas de hoje. Meu caderno. E aqui Bom, eu escrevi mais de uma página hoje. Mas quais que eram? Assim, e aí eu pensei que eu podia fazer os vídeos sobre coisas que eu tô aprendendo. E aí que todo vídeo eu podia falar sobre alguma coisa que eu aprendi ou que eu tô aprendendo, mesmo que fosse algo pequeno e que o vídeo seja pequeno por consequência, curto, para continuar com a prática de explicar assuntos e melhorar a minha oratória e a minha articulação e me expor a falar na frente de outras pessoas e aprender mais sobre as coisas que eu tô aprendendo, já que, e aí eu citei uma frase do Sêneca, que é aquele que ensina, aprende. E que é, eu acho, relacionado a eu perceber que eu quero ser professora porque eu amo aprender, eu adoro aprender. E se aquele que ensina aprende, eu acho que eu me sinto bastante motivada a querer ser uma professora para poder ensinar e aprender mais e continuar aprendendo e poder ensinar mais e fazer um loop de aprendizados. E isso, eu quero ser uma professora, eu acho que é uma boa ideia buscar fazer os vídeos com consistência
para praticar estas habilidades que eu acho que são relacionadas. E além do mais, acontece que eu sinto que eu tenho coisas que eu poderia compartilhar. Então estarei agora em 2026, se Deus quiser, postando um vídeo de novo toda semana. E os vídeos, eu vou tentar, porque eu lembro que tinha momentos do ano passado que eu tava fazendo vídeos alguns eu tava falando, explicando alguma coisa, mas outros eu só tava documentando a minha vida. E eu acho que documentar as nossas vidas é algo legal. Mas eu acho que agora, nas razões principais eu estar fazendo os vídeos, o de documentar e ter mais visualizações, pode ser que esteja na lista, mas estão mais embaixo. E as razões que estão mais em cima da lista são essas que eu acabei de listar. De eu buscar, praticar, explicar assuntos. Porque eu quero ser uma professora. Professores têm que explicar assuntos. E não é todo professor que sabe explicar assuntos de uma maneira muito engajadora, de uma maneira que conecte com os alunos. Não é verdade? Eu, pelo menos, tive experiências assim, então eu acho que não é meramente uma questão do cargo. E eu quero desenvolver essas habilidades. E aí? E aí, qual que é o aprendizado que você tem para passar pra gente neste vídeo? Senhora Clara, eu acho que é assim, né? Peraí. Duas coisas. Eu tava fazendo um curso intitulado Como Planejar Sua Vida. E no final, ou seja, o curso inteiro é repleto de perguntas e dicas para nos ajudar a estar mais próximo da vida que a gente quer viver. E aí no final teve duas coisas que eu acho que estavam aqui atrás dos meus pensamentos, que colaboraram porque eu escrevi hoje de manhã nas páginas e decidi voltar com os vídeos e o mestrado e tá me gravando aqui falando agora. E elas foram: uma era a pergunta do que a gente faz fora do trabalho. E o professor estava dizendo: o que você faz fora do seu trabalho não é o tempo de leisure time, como seria em português, tipo tempo de prazer ou relaxar, porque ele fala: o que você faz fora do seu trabalho é quem você é insofar, meu Deus, tem que praticar também traduzir do inglês para o português e vice-versa. O que você faz fora do seu tempo de trabalho é quem você é, tipo, ao ponto de que você não é restritamente o que você faz no seu trabalho. Então, eu acho importante pensar nisso. Se a gente não é o nosso cargo, se a gente não é o trabalho que a gente tem, até porque o que aconteceria se você perde o seu trabalho, você deixa de existir? Não, a gente é mais do que o nosso trabalho. A gente não é só o nosso trabalho. Então, o que você faz fora do seu trabalho? É importante fazer um bom uso desse tempo. E
uma maneira de fazer um bom uso desse tempo é estudando, aprendendo algo. E cada um de nós tem diferentes interesses, coisas que nos chamam a atenção. Então, não importa tanto o que você está estudando, desde que você esteja estudando alguma coisa. E aí ele pergunta, sabe, o que você pode aprender esse ano, o que você pode aprender nos próximos 4 anos, pra gente pensar nisso. E eu acho que com essa pergunta, junto com uma outra que eu vou fazer agora, eu cheguei a estar nessas conclusões. Eu acho que nos próximos 4 anos a pós-graduação é interessante. Eu acho que esse ano voltar a fazer os vídeos é interessante. Ambas as coisas eu acho que envolvem estudar, e ambas as coisas eu acho que tem o potencial de me ajudar a me desenvolver. E aí a outra pergunta, outra coisa que ele falou foi: a gente sabe que a gente pode causar problema. A gente sabe que a gente tem uma capacidade de, se a gente quisesse, causar muito problema ao nosso redor. E eu acho que isso pra mim faz bastante sentido de ouvir, porque eu consigo imaginar que se eu quisesse, eu conseguiria causar realmente muitos problemas, muitas coisas ruins. E aí ele fala, se esse é o caso, se é o caso de que a gente pode causar muitas coisas ruins e muitos problemas ao nosso redor, a gente provavelmente também pode causar muitas coisas boas. Muitas coisas boas. Mais do que a gente tende a imaginar. E se você tivesse isso como objetivo, se você mirasse para isso, quantas coisas boas você poderia gerar ao seu redor? Quantas coisas boas você poderia ajudar a se manifestarem no mundo? E eu fiquei pensando nisso, porque eu gostaria de saber de que maneira eu poderia fazer o máximo de coisas boas acontecerem. Até onde eu posso fazer. E no meu caso pessoal, eu acho que eu tenho algumas coisas dentro de mim. Por exemplo, este super gosto por estudar, que nem todo mundo tem, e um gosto e uma facilidade por falar com pessoas, que também nem todo mundo tem. E porque mesmo que agora no vídeo eu não esteja falando tudo sem parar na maior coerência possível, eu tenho bastante facilidade de ver pessoas que eu não conheço na rua, ou no trabalho, ou enfim, no lugar que quer que eu esteja, e começar a conversa com essas pessoas. Então eu acho que eu tenho uma facilidade em minha interação com os seres humanos, e eu tenho esse gosto por estudar, e eu acho que eu carrego um entusiasmo pela vida, e eu quero comunicar algo. Então, quando eu tava pensando de que maneira eu poderia fazer o máximo de coisas boas, de que maneira eu poderia ter esse impacto, uma das coisas que eu pensei foi se eu estivesse trabalhando numa escola, porque numa escola existem várias crianças e adolescentes, ou adultos, se for numa universidade. Existem várias pessoas para as quais a gente pode falar e ter um impacto positivo. Eu acho que professores estão numa posição que eu acho que dá para impactar muito a vida de alunos como professor. Isso que eu tô querendo dizer. Obviamente,
não é a única profissão que gera impacto na vida de outras pessoas, mas é uma das que, pensando nos interesses que eu tenho e em habilidades que eu tenho, eu acho que faz sentido pra mim. E não é a única delas, porque eu também quero escrever e ser uma escritora e trabalhar com arte, então tem coisas diferentes, mas ensinar é uma delas. E é uma pergunta aí que eu acho interessante de compartilhar deste curso que eu tava fazendo pra você pensar. Que se você quiser trazer pra mente a noção de que você sabe que se você quisesse causar muito problema e muitas coisas ruins ao seu redor, você provavelmente conseguiria. E se esse é o caso, o inverso provavelmente também é verdade, que se você quisesse causar e trazer muitas coisas boas ao seu redor, você provavelmente também conseguiria. E é uma pergunta que eu acho é uma questão que eu acho que a gente geralmente não pensa sobre. E é importante pensar sobre coisas desse tipo, eu acho, de coisas que podem trazer bastante benefício pra gente e pras outras pessoas ao nosso redor. E essa é uma delas. A pergunta é literalmente como que a gente pode trazer o máximo de coisas boas ao nosso redor. Como que a gente pode trazer o máximo de coisas boas ao nosso redor? A gente pode trazer coisas boas ao nosso redor? Provavelmente tem coisas boas que a gente trouxe, nem que seja um pouquinho. Com pessoas, relações, no trabalho, na comunidade. Como seria se a gente fizesse mais disso? Esse tá trazendo coisas boas. Como seria? Essa é uma pergunta. O que a gente pode fazer para estar trazendo mais coisas boas ao nosso redor? E a outra, o que eu posso aprender neste ano, 2026? O que eu posso aprender nos próximos 4 anos? Algumas coisas. E o tempo tá passando de qualquer maneira. E daqui 1 ou 4 anos, a gente pode estar num lugar bem mais legal do que a gente tá agora. E no meu caso, eu acho que eu já tô num lugar bem legal. E é animador pensar que eu posso estar num lugar ainda mais legal. Ou a gente pode estar num lugar pior. Essa é uma realidade. E tem coisas que a gente pode fazer para nos afastar da possibilidade de ir para um lugar pior. E tem coisas que a gente pode fazer para aumentar as probabilidades de que a gente esteja num lugar melhor. E é importante pensar sobre elas, para estar participando colaborativamente da construção do nosso futuro. E o vídeo de hoje era esse. E agora eu vou voltar com vídeos semanais ao longo de 2026 para estar praticando coisas que eu quero praticar. E vou tentar estar explicando coisas, mesmo que sejam coisas pequenas, mesmo que eu não esteja explicando tão bem, porque eu algum dia quero poder explicar melhor. E se eu não tô explicando tão bem e algum dia eu quero explicar melhor, eu preciso praticar. Que é isso que eu tô fazendo. E era isto. Era isto. Um beijo, um ótimo dia de vida pra nós.